Desde o início do arco de Wano, quando descobrimos que o vilão principal que Luffy enfrentaria seria o Kaido, ficávamos imaginando que se o capitão iria enfrentar o Yonkou, nada mais justo seria que a tripulação enfrentasse os comandantes. E hoje a gente pode ver que isso não só está acontecendo, como está deixando claro para nós, após essas batalhas, que a visão do Luffy como rei dos piratas está cada vez mais próxima. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje estou aqui com meu parceiro Samuel. E aí galera? E de onde a gente terminou o último capítulo, esse aqui começa. Zoro ainda tá num conflito enorme com a Ema, já que ele não consegue controlar ela por completo. Até mesmo o King se impressiona com isso, já que nunca tinha visto um samurai como Zoro brigar com a própria espada. E eu tô muito curioso pra saber como funcionam os poderes do King, já que na continuação dessa cena, ele para diante do Zoro e quando o Zoro tenta perfurá-lo, ele simplesmente se explode. Então o Oda corta pra cena lá do bordel, onde tá o Sanji, e cara, por mais que o capítulo seja destaque completo pro Zoro, olha a forma como o Sanji tá dominando essa luta. Em nenhum dos capítulos em que eles lutaram, o Sanji sofreu um dano de verdade, tirando ali o fator de regeneração, é claro. Com aquele ataque, o Sanji jogou o Queen longe por vários quartos e corredores. E isso abre até uma brecha pra gente ver como desde o início da obra, o Sanji nunca teve uma luta em que ele não dominou quando tava lutando com foco. Mas como eu disse, o capítulo foi foco total pro Marimo. O Queen nota que o Sanji estava falando com o Zoro via Dendemushi e afirma que Zoro não tem como vencer o King pelo fato do King ser um Lunari. Ele explica que os Lunares sobrevivem em qualquer tipo de ambiente e há tempos atrás eram conhecidos como deuses. Isso se liga diretamente com a frase do flashback que vimos do Marco com a Barba Branca. Sanji até pergunta por que eles teriam sido extintos, mas Queen logo corta falando que Sanji deve descobrir isso por si só. Eu espero que nessa batalha, na própria batalha com o Zoro, a gente descubra mais sobre os Lunari. Mas como bons teoristas que somos, já pensamos em algo. Sobre os Lunari, existe uma teoria nossa, que já tínhamos falado anteriormente aqui no canal, mas não com tantos detalhes, sobre eles serem a raça de origem... Exatamente, e voltando pra fora do domo, teve um pequeno quadro que me chamou muita atenção. Não vemos o Momo criando nuvens, mas sutilmente o Oda desenhou ele minúsculo puxando as nuvens já existentes do Kaido. Isso é muito interessante porque ele quer mudar o trajeto da ilha e não segurá-la. Faz até mais sentido, já que seria demais imaginar ele ter um poder semelhante ao do Kaido logo de cara. Isso também é uma referência interessante ao puxador de continentes que mencionamos nessa teoria aqui. Vai estar linkado aí pra vocês, espero que vocês curtam. Então novamente nós vemos Zoro no chão diante de King. Ele quase não sobreviveu e não teria mesmo se não tivesse usado seu hack do armamento. E a forma como Oda desenha o King é insana. Por mais que não seja o foco da página, essa visão brutal e diabólica do personagem é sensacional. E então o Zoro usa um dos seus golpes mais famosos em uma arte incrível do Oda. E aqui uma coisa me chamou a atenção. Nesse momento não vemos os olhos de King, e o corte de Zoro parece sim ter feito algum tipo de dano ou efeito no King, já que saem chamas e fumaça do seu rosto. Seria algum tipo de regeneração avançada como a de Sanji? Se os Lunares sobrevivem a qualquer ambiente, faria sentido que também regenerassem ferimentos ou tivessem uma resistência a danos mais elevada do que os usuários de Zoan têm, como o próprio King disse capítulo passado e como Zoro se perguntou. E mais uma vez, quebrando aquela estética berez, o King usa aquele belíssimo ataque contra o Zoro, que mais uma vez, por causa da Ema, quase não desvia e é ferido. E esse ataque quebra parte de Onigashima e as espadas caem das mãos de Zoro. E aí começam os flashbacks quando ele alcança Sandai Kitetsu no ar, e aqui é o ponto-chave desse capítulo. E a começar pela Sandai Kitetsu, ele lembra-se que o próprio Kitetsu, e quando a conseguiu lá no East Blue, quando o vendedor chamou de amaldiçoada. Quando Zoro pega o Ado Shimonji, temos um flashback que sempre que eu vejo algo relacionado me emociona. Ele lembra de quando conseguiu essa espada para cumprir a promessa de Kuina. E embora o flashback do Zoro seja um dos mais simples, entre aspas, ainda assim é um dos mais cheios de honra. E então Zoro se dá conta de um detalhe muito importante da fala do Kitetsu. Ema e o Ado Shimonji foram forjadas pelo mesmo homem, aquele que nomeia esse capítulo, Shimotsuki Kozaburo. Quando Zoro pega a Ema, ele lembra da fala de Momo sobre a palavra Tsunashi, e ele lembra que um velho dizia isso na sua vila, e aí tudo se liga na cabeça do Zoro, que só Deus sabe como ele não tinha notado isso ainda. O Oda já tinha, entre aspas, nos revelado isso em SBS, mas ainda não tinha sido introduzido na história.
E cara, antes da gente se aprofundar nesse flashback, a gente tem que sempre ter em mente o quanto o Oda é genial. A gente acha que ele usa um tipo de narrativa que existe, onde os escritores escrevem a história de trás pra frente, para que se torne mais fácil e mais simples fazer as ligações do começo e do fim da obra. A gente não tem certeza sobre isso, mas eu pelo menos acho que é como ele escreveu One Piece. Mas ainda assim, cara, é sensacional. A gente tá falando de uma ligação histórica tão sutil e tão genial que chega a assustar. Por quase 25 anos, desde o capítulo 5 até o atual, as conexões da história são feitas. Até mesmo em detalhes como, por exemplo, o nome Shimotsuki é traduzido para lua gélida. E na luta do capítulo 5 entre Zoro e Kuina, tá de noite. O foco do capítulo é a lua e, como vocês sabem, a lua tem tudo a ver com o arco de Wano. No SBS do volume 96, na página 5, caso vocês não tenham o volume, tem disponível a tradução no Alpex, tá aí na descrição pra vocês. Um leitor já tinha perguntado pro Oda sobre a tal ligação do Shimotsuki no East Blue. Então Oda conta como se deu tudo isso e, resumidamente, o velhote que vemos no capítulo tinha forjado a Ema e a concedido para o herdeiro dos Kozuki, que era o Oden. Então ele saiu ilegalmente há 55 anos para viver uma aventura com outros samurais no mar, onde acabou aportando no East Blue. Teve um filho que foi o Koushiro, que é o mestre do Zoro, e depois a sua neta, Kuina. Voltando ao flashback, vemos finalmente o tal homem, que era o Shimotsuki Kozaburu. E o mais louco é que também em SBS passados, o Oda tinha desenhado como seriam as espadas se fossem humanas. E o desenho que ele usou para Oda Oshimonji nada mais era do que o próprio Kozaburu que a gente tá vendo nesse capítulo. Zoro conversa com o velho sobre ele ser um suposto samurai no passado, mas o velhote não pode falar sobre isso, senão a marinha iria atrás dele. Porque com certeza tinha um marinheiro atrás do arbusto assim, ó. Fala. E isso, obviamente, por ele ser um fugitivo do país de Wano, que eles quase não têm informação, ou pela própria aventura pirata que o Kozaburu teve quando saiu do país. E vendo Zoro treinar, o velho Kozaburu entrega pra ele duas espadas, que também são iguais às que Zoro usa no início da obra. E então ele dá a explicação definitiva sobre a suposta maldição das Meitou. De acordo com ele, cada espada, as Meitou, tem uma espécie de personalidade ou vida, e nada mais desejam do que realizar o seu único propósito: matar o maior número de pessoas possível. E espadas nada mais são do que armas letais no fim das contas. E essa personalidade das espadas é o que faz com que as mais poderosas sejam conhecidas como amaldiçoadas, pois samurais fracos não conseguem subjugar e dominar o ímpeto assassino dessas espadas às suas próprias determinações e vontades. E então ele se lembra da sua obra-prima que forjou na juventude, uma que ele tinha calafrios só de tocá-la por seguir o seu desejo de matar seriamente: a Ema. E então Zoro liga tudo na sua cabeça e se dá conta de que aquele velho era o tal samurai que saiu do país há 50 anos atrás. E nesse quadro a gente pode ver a cara de surpresa que o Zoro ficou após descobrir tudo isso sozinho. A última frase que o Zoro se lembra é: uma Meitou aguarda ansiosamente por um espadachim digno de segurá-la. A Ema todo esse tempo estava nada mais nada menos que provando o Zoro. Ela estava o colocando à prova para ver se ele era digno de possuí-la. E ele se pergunta como Oden conseguia lutar com a espada drenando seu haki. E amigos, quando o Zoro começa a entender sobre o haki, é que acontece a cena que muitos já esperavam se confirmar, mas que agora não há mais nenhuma controvérsia. O Zoro finalmente libera o haki do rei. Quando os subordinados de dentro do castelo tentam atacá-lo, eles simplesmente caem no chão desacordados enquanto os raios de haki passam por eles. E galera, infelizmente acabou a competitividade. Não existe mais nenhum adversário à altura do Zoro em One Piece. Talvez esteja na hora do Zorão ir pra Dragon Ball disputar algum torneio, ou então uma jogada mais ousada, se filiar a Bleach como capitão e disputar o cargo de líder da Seireitei. E nesse ponto a gente pode até teorizar que o King também possua a Haki do Rei, já que ele permanece imóvel, e não fica surpreso com o fato do Zoro usar isso. Desde o capítulo 996, o Oda já tinha jogado ali brincando que o Zoro tinha a Haki do Rei. Depois, naquele ataque sensacional onde o próprio Kaido se perguntava se Zoro tinha, lembrando que o Kaido domina a Haki do Rei, ou seja, era muito difícil ele errar isso. E agora, finalmente, e com o empurrãozinho da Toei episódios passados, nós temos a confirmação de que está acontecendo, mas ainda resta saber se ele vai conseguir usá-lo como o Luffy usa. A forma avançada do Haki do Rei aparentemente o Zoro já conseguiu, já que ele liberou todo o seu Haki para as espadas. Dá pra ver os raios e a fumaça emanando, assim como quando Kaido usa o Haki do Rei avançado na sua clava, por exemplo. Mas mesmo com essa cena deixando claro que o Zoro tem Haki do Rei, a gente ainda não sabe se ele domina isso, porque ainda não vimos ele usando como Luffy, que o ativa para derrubar os fracos. E por que nós dizemos isso? Mais uma vez o Zoro parece ter usado de forma inconsciente como Luffy usava no pré-time skip. Seja da vez com Kaido, quando ele diz não entender o que ele estava falando, ou agora quando o King pergunta se ele quer ser um rei e ele não entende o motivo da pergunta. De qualquer forma, temos um flashback triste, um dos protagonistas se erguendo depois de apanhar muito e um power-up. Bom, eu não sei pra vocês, mas isso pra mim significa ensopado de galinha preta. Assim como aconteceu na luta contra o Mr. One lá em Alabasta, com certeza vai acontecer agora e o melhor.
É o mesmo contexto. Mais uma vez o Oda fazendo ligações sensacionais. O Zoro não conseguia causar nenhum dano e depois de apanhar muito, ele se lembrou do seu passado e o que aprendeu na Vila Shimotsuki. E só aí conseguiu fazer um dano verdadeiro que venceu o Mr. One. E o mais curioso, ele usa o Xixi Sonson e nesse capítulo ele também usa o mesmo ataque. E com certeza a luta agora é dele. E sobre o King, é muito bom pensar sobre o que o Zoro disse no capítulo passado. Ele precisa descobrir o que o King é. Talvez seja nesse contexto que a gente vai descobrir mais sobre os Lunari. E também nesse contexto que o Zoro descubra sobre seu pai. Um cenário que eu sempre imaginei é o seguinte: o King ajudou na batalha contra os 3 samurais e muito provavelmente o Shimaru lutou com tudo para segurar Kaido e as calamidades enquanto seu filho fugia do país em segurança, já que com certeza Orochi mandaria matá-lo como fez com os outros clãs do país de Wano. Imagina se o King diz: você se parece muito com o samurai que eu lutei no passado, ele era forte, quase consegui pegar seu filho. Seria muito louco e também daria mais propósito, mesmo que o Zoro não se importe, pra batalha, já que King tem relação com Jade, que é o pai do Sanji, e Zoro teria o mesmo paralelo. Talvez o Zoro não ligaria as coisas no momento da batalha, mas depois da batalha, em uma conversa com Kawamatsu e com vovô Ryo, que poderiam comentar com ele o quanto ele se parece com um samurai do passado, que era o Shimaru, e com o próprio Ryuma. E por fim, o capítulo se encerra com o Zoro 100%, finalmente, dizendo uma frase que me emocionou e me arrepiou demais. Quando o King pergunta pro Zoro se ele quer ser um rei, pelo hack que ele emanou naquele momento, o Zoro responde lembrando das palavras de Luffy lá do início da obra. Isso mesmo, eu tenho uma promessa a cumprir, com o meu capitão e com a minha melhor amiga. E cara, pra mim que sou Zoroted aqui, assumidíssimo, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, é simplesmente sensacional ver o Zoro falando um negócio desse no fim do capítulo, cara. Esse capítulo foi sensacional e com certeza no próximo capítulo teremos o início da derrota de King e talvez a gente saiba muito mais sobre os Lunari do que a gente imagina. E é isso que nós queremos ver do braço direito do Rei dos Piratas, de uma de suas asas e do homem que um dia vai ser o maior espadachim de todo o mundo, Roronoa Zoro. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Se vocês gostaram, deixe seu like e já comentem aí embaixo o que vocês acharam desse capítulo, que foi sensacional. Comentem qual foi sua parte favorita. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Essa semana que vem promete bastante. A gente vai lançar vários vídeos durante a semana, então ativa o sininho para não perder nenhum deles. E nos sigam no Instagram para vocês não perderem nada que a gente vai fazer nessas próximas semanas. A gente notou algumas coisas estranhas no Instagram, mas eu acho que vai...